Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas a vida parece travada? E se eu te dissesse que existe algo simples, poderoso e quase ninguém fala sobre, que pode abrir portas onde antes só havia muros? Padre Pio ensinava: o silêncio é a linguagem de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir o que fazer sem contar a ninguém e como essa atitude pode transformar sua realidade de forma misteriosa, quase milagrosa. Fique comigo até o fim e prepare-se, porque aquilo que está fechado vai começar a se abrir e, sem esforço, você está prestes a aprender o segredo que Padre Pio guardava em seu coração. Agir em silêncio é atrair a graça de Deus, de modo súbito e surpreendente. Quando você realiza uma boa ação ou profere uma oração sem anunciar aos outros, algo poderoso acontece nos reinos espirituais. Portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir, seja na sua vida financeira, na saúde, nos relacionamentos ou na sua paz interior. Imagine a diferença de ajudar alguém sem buscar reconhecimento, de fazer um voto íntimo com Deus ou de ofertar um sacrifício guardado apenas no seu coração. Essa prática silenciosa fortalece sua humildade, afasta o orgulho e cria espaço para que Deus atue sem impedimentos. Ao longo deste vídeo, você verá exemplos reais e ensinamentos profundos de Padre Pio que revelam como tornar esse misterioso gesto parte do seu dia a dia. No final, receba uma oração especial de intercessão silenciosa para cultivar esse hábito santo e colhê-lo como fonte de bênçãos. Agora, prepare-se para mergulhar na natureza do silêncio e entender por que ele se torna ponte entre o seu desejo e o auxílio divino. O silêncio não é mero vazio de palavras. Ele é terreno fértil onde Deus semeia suas mais preciosas respostas. Desde as primeiras páginas das Escrituras, vemos personagens que alcançaram o coração divino quando aprenderam a calar a própria voz e escutar. No Evangelho de Mateus, Jesus aconselha: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Dessa forma, o ato generoso, ato silencioso, se reveste de pureza, livre de qualquer eco de vaidade. Padre Pio, um dos místicos mais admirados do século XX, incorporou o silêncio em sua prática diária. Ele recomendava: guarda teu sacrifício no íntimo do teu coração, e Deus, que vê o que está oculto, recompensará abundantemente. Para o frade de Pietrelcina, falar menos com os homens e mais com Deus era a regra de ouro. No silêncio, o diálogo se torna íntimo, a oração, confidência, a entrega, verdadeira oferenda. Quando atuamos sem visar elogios, nosso coração permanece livre de amarras. O orgulho, que corrói a alma, não encontra alimento. Sem distrações externas, nossa mente se volta inteiramente para o Criador. A paz interior cresce e somos conduzidos a uma escuta profunda, onde muitas vezes percebemos inspirações e respostas que antes passavam despercebidas. No silêncio há o mistério divino. A fé se fortalece ao suportar o invisível. E os sinais de Deus podem se manifestar como suaves brisas, suspiros de consolo e até portas se abrindo repentinamente. Em sua cela em San Giovanni Rotondo, Padre Pio frequentemente atravessava longos períodos em oração silenciosa diante do crucifixo. Muitos fiéis relatam ter visto nele uma tranquilidade extraordinária, como se conversasse olho no olho com Cristo. Foi nesse ambiente de recolhimento que ele recebeu dons espirituais singulares, visões, estigmas e a capacidade de confortar almas aflitas. Reserve hoje mesmo um momento de silêncio interior. Imagine-se recolhido em uma capela antiga, com apenas uma vela acesa. Nesse ambiente, deixe que sua mente e seu coração se aquietem. Eleve aos poucos cada desejo, cada pedido,
e cada ação boa que planeja realizar, em forma de sussurro interior. Não pronuncie em voz alta, apenas confie, como se entregasse um bilhete confidencial a Deus. Feche os olhos e respire fundo 3 vezes. A cada expiração, libere uma tensão ou preocupação. A cada inspiração, imagine-se recebendo luz divina. Assim, alcançamos o ponto de fusão entre nosso íntimo e a presença de Deus. Agora que entendemos o valor do silêncio, vamos mergulhar em 5 práticas concretas, feitas sem alarde, que têm o poder de transformar seu caminho. Primeiro, ajudar em silêncio. Realizar um ato de caridade sem deixar rastros, sem contar a ninguém. Quando auxiliamos alguém sem buscar reconhecimento, o gesto se reveste de pureza e atrai a providência divina. Maria era professora e, em um dia difícil, percebeu que uma aluna chegava sempre com o mesmo lanche simples, um pão com queijo. Sem que ninguém soubesse, ela deixou, numa bolsa discreta, um kit de merenda mais reforçado, bilhetado para alimentar sonhos. Naquela tarde, a menina encontrou o presente. Dias depois, o pai da aluna recebeu uma promoção que mudou a vida financeira de toda a casa. Só então, sentindo-se tocado, o pai escreveu à escola para agradecer, mas sem mencionar quem fizera o gesto. Esse silêncio solidário criou uma corrente de gratidão que Deus usou para abrir uma porta inesperada. Em seguida, prometer algo só a Deus. Fazer um voto íntimo que fica apenas entre você e o Criador. João, jovem desempregado, prometeu que, se conseguisse um trabalho, doaria o primeiro salário inteiro a uma instituição de caridade. Ele não comentou isso com amigos ou familiares. Meses depois, uma vaga chegou por indicação inesperada. Quando recebeu seu primeiro pagamento, lembrou-se da promessa e depositou o valor integral numa campanha de ajuda a moradores de rua. Logo após, surgiu uma segunda proposta de emprego, ainda melhor que a primeira. Essa promoção em dobro veio como resposta silenciosa ao voto fiel. A terceira prática é oferecer um sacrifício sem reconhecimento. Antônio decidiu abrir mão do cafezinho diário, substituindo-o por água pura. Não disse nada aos colegas nem postou nas redes. Durante semanas, sentiu o corpo mais leve e a mente mais clara. Ao fazer exames de rotina, descobriu que estava curado de uma inflamação crônica. O sacrifício silencioso tornou-se canal de graça e ele nunca soube quem, lá em cima, sorriu por seu gesto desapegado. A quarta prática é a oração escondida, no íntimo do coração, sem usar palavras audíveis. Clara, mãe de 3 filhos, descobriu essa forma de orar ao aprender com Padre Pio a orar por dentro. Fechava os olhos, mentalizava cada palavra e, no silêncio do seu quarto, formulava pedidos em pensamentos. Certa manhã, seu filho mais novo, que lidava com timidez, apresentou um discurso elogiado na escola. Ele confessou que todas as noites via a mãe sussurrando algo a Deus e sentia uma paz que o encorajava a falar em público. Por fim, o jejum sem anúncio. Abster-se de algo, comida, redes sociais, TV, sem informar ninguém. Pedro, viciado em redes sociais, decidiu jejuar discretamente por 1 semana. Sem que amigos percebessem, ele dedicou aquele tempo à leitura espiritual e ao silêncio interior. No 3º dia, recebeu convite para um projeto voluntário que mudou sua carreira. O jejum oculto transformou um vazio tecnológico em oportunidade real. Senhor, que o meu gesto oculto seja aceito como suave fragrância diante de Ti. Que eu realize cada ato, cada promessa, cada sacrifício, cada oração e jejum em anonimato, para que em silêncio eu possa caminhar mais perto do Teu coração. Amém. Agora, você conhece 5 práticas poderosas para exercer em segredo, sem ostentação. Mas por que o silêncio atua como escudo contra o orgulho? O orgulho é o inimigo silencioso da alma.
Quando buscamos aplausos humanos, nossas boas ações perdem parte de sua força espiritual. Padre Pio dizia: quem clama aos quatro ventos, seu bem já recebeu sua recompensa. Fazer o bem para ser visto pelo mundo transforma o gesto em obstáculo. O silêncio protege seu coração contra a vaidade e potencializa a ação divina. No coração do cristianismo, a humildade é virtude essencial. Ao calar-se, reconhecemos nossa limitação e abrimos espaço para Deus ocupar. Jesus se retirava para orar em secreto antes de realizar milagres, e Padre Pio aceitava provações sem murmúrio, fortalecendo-se na humildade diante de Deus. Quando silenciamos, condenamos nosso egoísmo e refinamos a intenção. Sem plateia, nossa motivação passa a ser exclusivamente Deus. O silêncio liberta-nos da escravidão ao olhar alheio, permitindo agir segundo a vontade divina. Beatriz deixou de anunciar seus dons musicais, entrou em retiro silencioso e, misteriosamente, seu talento se intensificou. Marcos, empreendedor, praticou silêncio parcial por 3 meses e, sem buscar parcerias, firmou um contrato internacional. Ana, voluntária, fez um voto de silêncio e foi convidada para um projeto de alcance nacional. Cada caso mostra que o silêncio dispersa o orgulho, afina a intenção e permite que a graça se manifeste. Agora, escolha uma boa ação e examine sua motivação em 5 minutos de recolhimento. Faça o ato em segredo e depois agradeça mentalmente, sem pronunciar, em voz alta. Esse protocolo semanal afasta o orgulho e reforça o hábito do silêncio, preparando sua alma para receber bênçãos maiores. Você conheceu pessoas que oraram internamente e viram dores desaparecerem, prometeram em segredo e conquistaram empregos, enviaram cartas anônimas e reconciliaram famílias, jejuaram digitalmente e vivenciaram milagres financeiros. Pai amado, agradeço em meu íntimo por cada ato oculto que realizo. Que a minha gratidão, silenciosa como um sussurro, alcance os céus. Amém. Agora chegamos ao ápice, a promessa final de Padre Pio. Ele dizia: fale menos com os homens, mais com Deus. No segredo do seu coração, você encontrará as chaves que destrancam o céu. Falar menos com os homens significa abandonar a busca de aplausos. Falar mais com Deus implica intensificar o diálogo interior, livre de plateias. Quando isso se torna hábito, não precisamos multiplicar palavras para sermos ouvidos. Para viver essa promessa, desenvolva confiança inabalável. Entregue seus desejos em silêncio, pratique a paciência ativa e seja fiel, mesmo sem sinais imediatos. Estabeleça um ritual. Reserve 15 minutos de silêncio pela manhã e à noite. Mantenha um diário das suas práticas ocultas, registrando apenas para seus olhos. Revise semanalmente suas anotações e renove mentalmente seu compromisso a cada mês. Assim, o segredo de Padre Pio sai do ideal e se incorpora ao seu estilo de vida. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e sinta seu coração acalmar. Mentalize cada ato silencioso que já fez. Passe a mão sobre o peito, desenhando o contorno do seu santuário interior, e entregue tudo a Padre Pio, pedindo-lhe que apresente suas súplicas ao Pai sem barulho. Santo Padre Pio, guardião dos segredos da alma, receba em teu coração tudo o que procede do meu íntimo. Leva em silêncio minhas ofertas, minhas promessas, meus sacrifícios. Intercede por mim junto ao Pai, para que cada gesto oculto produza frutos de paz, cura e abundância. Que eu viva sempre no recolhimento, confiando que o teu olhar silencioso é a ponte que me une ao Senhor. Amém. Chegamos ao fim desta jornada pelo segredo silencioso de Padre Pio.
Você descobriu como uma simples atitude, feita sem anunciar aos quatro ventos, pode destrancar portas onde antes só havia muros. Agora, escolha uma única prática e faça-a hoje mesmo sem contar a ninguém. Um donativo anônimo, um voto interior, um pequeno sacrifício, uma oração mental ou um jejum discreto. Mantenha o coração firme e a boca fechada, permitindo que Deus seja o único testemunho de seu gesto. Para manter o hábito, defina um dia da semana para sua prática. Registre em um diário como se sentiu antes e depois. Compartilhe seu crescimento discretamente em um grupo de oração, sem revelar detalhes, e renove mentalmente seu falo menos com os homens, mais com Deus. Com disciplina e fé, o silêncio se tornará parte natural da sua vida e as portas continuarão a se abrir. Imagine agora um caminho de 40 dias, um verdadeiro percurso de interiorização que vai além de atos isolados e cria em você uma rotina espiritual sólida. Durante essas 6 semanas, você vai alternar as 5 práticas que aprendeu: caridade anônima, voto íntimo, sacrifício oculto, oração interior e jejum sem anúncio, respeitando um ciclo que reforça a consistência e aprofunda os resultados. Nos primeiros 7 dias, concentre-se na caridade anônima. Descubra alguém que precisa de algo hoje e ofereça sua ajuda em segredo. Seja um vale-refeição, uma mensagem de encorajamento ou simplesmente um gesto de afeto sem assinatura. Registre mentalmente como se sentiu ao cuidar do outro, sem nenhuma expectativa de retorno. No segundo período de 7 dias, transforme esse sentimento de generosidade em compromisso com Deus. Faça um voto simples a cada manhã, pedindo forças para perseverar em segredo, seja para vencer um hábito ou para fortalecer sua fé em um desafio específico. Nos dias 8 a 14, direcione seu coração para o sacrifício oculto. Pode ser renunciar a um hábito de conforto, como dormir alguns minutos a menos para acordar e orar, ou trocar um lazer habitual por um momento de silêncio. De quinta-feira a quarta-feira seguintes, pratique a oração interior. Mantenha a boca calada, mas o coração em conversação constante com o Senhor, usando seu próprio ritmo de pensamento. E, finalmente, durante os últimos 7 dias, faça o jejum sem anúncio, escolhendo algo pequeno que você mais valoriza. Pode ser um doce, as redes sociais, assistir à sua série favorita e recheie o tempo liberado com leituras espirituais, meditação ou simples escuta divina. A cada ciclo semanal, você perceberá sutis mudanças. A mente tende a se aquietar, as intenções se purificam e as portas começam a se abrir não apenas em situações externas, mas sobretudo no seu interior. Você vai sentir menos ansiedade, maior clareza de propósito e uma paz incomparável, pois terá treinado seu coração para viver no recolhimento. Se, em algum momento, as vozes internas de dúvida surgirem, será que isso está funcionando? Ou será que sou capaz de manter tudo em segredo? Retorne à memória das histórias que ouviu. Ana, que curou seu corpo, Carlos, que conquistou um emprego, Mariana, que restaurou um laço familiar, e Juliano, que recebeu um milagre financeiro. Essas narrativas não foram simples coincidências. Foram o reflexo de um princípio espiritual sólido que responde à perseverança silenciosa. Para ajudar você a acompanhar seu progresso, considere criar um pequeno ritual de anotação ao final de cada dia. Pode ser em um caderno, no bloco de notas do celular ou mesmo em breves rascunhos de papel. Anote a prática escolhida, o ato realizado e 2 ou 3 sentimentos que emergiram em seu íntimo. Não escreva justificativas, não publique nada em rede social. Não compartilhe com ninguém, além do seu próprio coração. Essas notas são seu termômetro espiritual e somente você deve ter acesso a elas. Além do diário,
reserve um momento semanal para revisitar essas anotações. Sente-se em silêncio, respire fundo e percorra cada página mentalmente, celebrando cada ato silencioso e observando as pequenas aberturas que você talvez não tenha notado no dia a dia. Com o tempo, será evidente. Aquilo que era calado se materializa em liberdade, oportunidades e fortalecimento espiritual. Você pode perguntar: e como manter esse hábito após os 40 dias? A resposta está em transformar o silêncio constante em estilo de vida. Ao invés de encarar as práticas como licenças temporárias, permita que elas se tornem traços da sua personalidade espiritual. Quando for ao supermercado, faça uma oração interior ao escolher cada item. Na fila do banco, reze sem pronunciar uma palavra. Ao encontrar amigos, estenda um gesto de bondade oculta, como doar discretamente um vale-transporte. Gradualmente, seu cérebro aprenderá que ação e recolhimento caminham juntos, e isso se refletirá em todas as áreas da sua vida. Em paralelo, fortaleça sua comunidade de fé. Procure grupos de oração online ou no seu bairro onde a proposta seja crescer em silêncio e recolhimento. Troque apenas impressões sobre a importância da prática, sem expor detalhes dos seus votos ou sacrifícios. Assim, você alimenta um sentimento de pertencimento e apoio mútuo, sem comprometer o anonimato essencial para que a graça flua livremente. A comunhão silenciosa une corações e multiplica os efeitos espirituais. Agora, convido você a experimentar uma meditação guiada que sintetiza todo o aprendizado. Feche os olhos, sente-se confortavelmente, deixe a coluna ereta e as mãos repousarem sobre as coxas. Respire lenta e profundamente, contando até 4 ao inspirar e até 6 ao expirar. Esse pequeno alongar da expiração ajuda a desacelerar pensamentos. Imagine uma luz branca entrando pelas narinas e preenchendo seu peito, desdobrando-se por cada órgão e cada célula. Visualize então 5 portais diante de você, representando cada prática: caridade, voto, sacrifício, oração e jejum. Em cada expiração, atravesse mentalmente um desses portais, sentindo-se transportado a um estado de paz e entrega. Permaneça nesse recolhimento por pelo menos 5 minutos em silêncio absoluto, deixando que o fluir da sua respiração e da sua atenção sirvam de oferenda. Quando terminar, mantenha os olhos fechados e faça em seu íntimo uma breve oração de agradecimento, articulando mentalmente: obrigado, Senhor, pela força de agir em segredo. Que cada portal que atravessei continue aberto em minha vida. Abra os olhos devagar, sentindo o ambiente ao redor, com uma nova consciência do sagrado que reside no silêncio. Esse exercício não precisa ser único. Faça-o sempre que sentir o coração pesado, quando dúvidas surgirem ou simplesmente para renovar seu encontro diário com Deus. Com o tempo, perceberá que o silêncio não é apenas uma ferramenta, mas um estilo de ser, uma casa interior onde você sempre poderá se recolher e reencontrar forças. Para encerrar esta ampliação, compartilho mais um testemunho, vindo de um grupo de fiéis que praticam esse método secreto. Helena, professora aposentada, dedicou-se a pequenas orações internas por cada aluno que já passou por sua sala de aula. Sem publicar agradecimentos ou celebrar seu trabalho, ela sentiu um afeto especial voltado a ela por ex-alunos, muitos dos quais a procuraram décadas depois para agradecer pessoalmente, portando cartas de gratidão. Ela mesma ficou surpresa com a intensidade desse retorno, mas atribuiu tudo ao plantio silencioso de bondade e intercessão. E então, você está pronto para trilhar esse caminho de 40 dias? Que tal começar agora pela caridade anônima?
Observe o impacto que um gesto simples pode ter na vida de alguém e como, em paralelo, ele molda seu caráter e aprofunda sua fé. Lembre-se, as portas que se abrem em silêncio permanecem firmemente entreabertas, prontas para serem atravessadas com confiança. Cada ato encobrado é semente colocada no solo da graça divina, que florescerá no tempo certo. Que este roteiro estendido seja um guia prático e inspirador para a sua jornada de silêncio ativo. Que você descubra, dia após dia, o poder transformador de guardar seus gestos no segredo do coração e de permitir que Deus, em sua infinita bondade, se revele em cada porta que se abre sem alarde. Agora, respire novamente, erga o olhar e siga adiante, sabendo que, mesmo sem proclamar suas conquistas, você já se tornou parte de uma grande história de fé silenciosa. E ao viver esse segredo, participe do milagre cotidiano que nasce quando corações discretos encontram-se com o Deus que tudo vê, mas nunca faz barulho. Amém. Mesmo depois de ter caminhado pelos portais do silêncio, há ainda riquezas interiores que podem ser desvendadas. Pense agora na respiração como seu guia constante. Cada inspiração traz a presença de Deus. Cada expiração entrega a Ele o que você deseja ver transformado. Leve esse ritmo para as pequenas atividades do dia. Ao subir uma escada, inspire profundo. Ao colocar o pé no degrau, expire, oferecendo silenciosamente seu esforço. Ao dirigir, torne-se consciente de cada volta do volante como oração oculta. Alguns podem se perguntar: como sentir Deus no meio do caos urbano, no barulho do trânsito ou no corre-corre do trabalho? A resposta está no olhar interior. É possível permanecer recolhido mesmo em meio à multidão. Basta escolher um símbolo simples, um crucifixo, uma imagem de Padre Pio ou apenas a memória de uma promessa feita em silêncio e trazê-lo à mente ao longo do dia. A cada vez que seu pensamento se dispersar, retorne a esse símbolo como âncora. Ele não precisa estar fisicamente à sua frente, basta que você o invoque mentalmente e ele o reconduzirá ao recolhimento como um porto seguro no oceano de exigências diárias. No ambiente profissional, o silêncio pode ser um poderoso testemunho. Em vez de falar demais para impressionar colegas ou chefes, mostre com seu trabalho e com sua atitude serena que há forças superiores agindo em você. Quando alguém elogia sua postura, receba o agradecimento em silêncio. Um simples aceno ou um sorriso discreto é suficiente. Não há necessidade de explicar de onde vem sua paz. Permita que a curiosidade alheia abra espaço para que, se for conveniente, você compartilhe o segredo de Padre Pio sobre o poder do recolhimento. Além disso, o silêncio não se restringe a práticas individuais. Ele encontra eco também no cuidado com a criação. Quando você passeia num parque, em vez de usar o celular, desligue-o e ouça o som dos pássaros. Sinta o vento tocar seu rosto e ofereça mentalmente essa gratidão ao Criador. Cada passo sobre a grama pode ser um ato de adoração silenciosa, fazendo da natureza um templo vivente de contemplação. Pense ainda na forma como consumimos notícias, imagens e discursos nas redes sociais. O jejum digital, praticado em segredo, sem avisar amigos, liberta-nos da tirania da novidade constante. Use esse tempo para ler um trecho de um livro espiritual, escrever em seu diário íntimo ou simplesmente observar o nada. A quietude, mesmo breve, renova a mente e fortalece a vontade de não depender de validação externa. Para aprofundar seu vínculo com Padre Pio, reserve um dia do mês para estudar uma de suas cartas ou relatos de seus biógrafos. Leia em silêncio, permitindo que suas palavras penetrem fundo na alma. Não discuta o que aprendeu de imediato. Deixe que o texto haja como semente, germinando no seu interior ao longo dos dias seguintes.
Essa leitura silenciosa torna-se um diálogo impresso, uma meditação que coopera com as práticas vivas de que você já participa. E quando chegar o momento de compartilhar testemunhos, faça-o da forma mais discreta possível. Se você dirige um grupo de oração ou um pequeno círculo de amigos, fale apenas sobre o poder do silêncio em geral, sem citar detalhes específicos de seus sacrifícios ou votos. Desta forma, a semente do recolhimento germina em outros, mas suas práticas pessoais continuam puras, livres do risco de orgulho ou auto-engano. Ao longo desta jornada, algumas dificuldades podem surgir. A mente inquieta resiste ao silêncio, ela anseia por estímulos e distrações. Quando isso acontecer, lembre-se de que essa resistência é parte do próprio processo de purificação interior. Cada vez que você vence o impulso de falar demais, de postar nas redes ou de buscar elogios, você dá um passo importante rumo a um coração verdadeiramente livre. Se necessário, defina lembretes no seu celular, não para compartilhar algo, mas para fechar os olhos e respirar consciente. Em poucos segundos, você retoma o fio do recolhimento e volta ao seu centro espiritual. Também é possível que, em alguns momentos, você não perceba imediatamente as portas abertas no mundo exterior. Não deixe que a ausência de sinais visíveis abale sua confiança. O agir em silêncio muitas vezes gera efeitos sutis. Uma ideia criativa que surge na sua mente, um amigo que liga em hora exata, uma intuição que o alerta para um perigo evitado. Esses sinais silenciosos podem passar despercebidos se você não mantiver a postura de vigilância interior. Cultive o hábito de anotar também esse tipo de experiência. A inspiração repentina, a clareza num problema antigo, a sensação de consolação no meio de uma dificuldade. Oração após oração, ato após ato em segredo, você cria um canal permanente de comunhão. E, ao mesmo tempo, seu testemunho silencioso vira farol. Outros verão em você a tranquilidade de quem confia plenamente na providência divina. Quando perguntarem como você suporta desafios com tanto equilíbrio, basta sorrir e pensar interiormente. É o poder do silêncio. Se for levado a explicar, aponte o exemplo de Padre Pio, que escolheu a solidão para encontrar a voz de Deus e, no seu recolhimento, tornou-se instrumento de cura e consolação para tantos. Em sua rotina doméstica, transforme o silêncio em cuidado pelos pequenos detalhes. Ao lavar os pratos, ofereça cada gota de água em oração silenciosa pelos seus entes queridos. Ao preparar sua refeição, mentalize um gesto de gratidão por cada alimento recebido. Esses pequenos atos cotidianos, feitos em segredo, são sementes de santidade que se germinam no chão de sua casa, criando um ambiente onde a graça circula livremente. Conforme o seu coração se fortalece nesse recolhimento, poderá sentir um chamado para ações maiores, voluntariados, campanhas anônimas de ajuda, orações coletivas sem registro público. Mantenha sempre o critério do anonimato. Não crie perfis em redes ou cartilhas publicitárias para exibir seus feitos. Deixe que a motivação permaneça pura, sem a necessidade de aplausos ou medalhas. A verdadeira recompensa já está garantida no reino invisível, onde Deus valoriza cada gesto silencioso com bênçãos que às vezes nem sequer chegamos a ver com nossos olhos físicos. E quando de fato você se deparar com uma porta aberta de forma inesperada, uma oportunidade de emprego, um relacionamento restaurado, uma ideia abençoada que dá frutos, celebre em silêncio. Agradeça mentalmente, reflita sobre o processo que o levou até ali e continue seu caminho sem alarde. Essa gratidão secreta é o ato final que encerra o ciclo. Semente, silêncio, ação, porta aberta, agradecimento silencioso.
Seja mentor desse caminho para alguém que se aproxima de você em busca de conselhos. Oriente essa pessoa a começar com o exercício dos 5 minutos de recolhimento e, em seguida, apresentá-la às 5 práticas. Compartilhe histórias genéricas de bênçãos sem expor detalhes íntimos. Assim, você transfere o dom do silêncio e multiplica a graça sem comprometer a pureza da experiência. Ao se aproximar do término deste roteiro estendido, lembre-se de que o verdadeiro milagre não é apenas a porta se abrindo, mas o coração que se transforma ao longo do percurso. Cada gesto em segredo o torna mais parecido com Cristo, que viveu no recolhimento para depois se oferecer publicamente como Salvador. Você, seguindo esse caminho, encanta-se menos pelas luzes do mundo e mais pela luz que brilha no íntimo da alma. Antes de concluir, faça mais um exercício sutil. Imagine uma árvore frondosa. Cada ato silencioso que você praticou é uma gota de seiva que sobe pelas raízes até galhos robustos. As folhas ao vento são suas intenções purificadas. Os frutos, as bênçãos visíveis que colhemos. E se, num dia de seca, parecer que a seiva não chega, lembre-se de que é no interior da árvore, invisível ao observador, que toda a ação nutritiva acontece. Confie no processo secreto de crescimento. Por fim, segue um convite definitivo. Renove hoje mesmo o seu compromisso com o silêncio ativo. Se ainda não tem um diário, comece um. Se não praticou o jejum digital, experimente. Se hesitou na caridade anônima, dê seu primeiro passo. Cada atitude de hoje prepara o terreno para as portas do amanhã. E mais uma vez, permita que o silêncio seja seu aliado mais fiel. Ele não é vazio, mas cheio da presença de Deus. Ele não é inação, mas a forma mais intensa de ação espiritual. Ele não é falta de expressão, mas a linguagem mais profunda do amor divino. Agora respire fundo, sinta essa verdade e siga em paz, sabendo que mesmo sem proclamar suas conquistas, você caminha como um guardião dos segredos da graça. E ao fazer isso, participa do milagre que acontece quando corações discretos e silenciosos se encontram com um Deus que opera sempre nos bastidores, abrindo portas onde antes só havia muros. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos sobre espiritualidade. Deixe seu like como sinal de gratidão, mas faça isso em silêncio, guardando seu gesto como oferenda íntima. Conhece alguém que precisa de uma porta que parece impossível de abrir? Compartilhe este vídeo com essa pessoa, mas faça-o discretamente. Às vezes, é no silêncio do gesto que o milagre começa.